Você está encontrando dificuldade em se relacionar com as pessoas à sua volta? Você não sabe o que aconteceu depois do sim com seu matrimônio? Você se sente sozinho em meio a tantas pessoas? Você gostaria de ter um melhor relacionamento profissional, pessoal, social e conjugal? Bem, sou Eduarda Sena, sou coach, terapeuta e vou ajudar você a gerir melhor os seus relacionamentos. Hoje vou te passar como um conflito começa, como quais são as causas, algumas das causas que pode gerar um conflito. Também vou trazer algumas ferramentas para que você possa gerenciar melhor o seu conflito e assim conseguir uma solução positiva e agradável para todas as partes. Mas esse exercício só vai ser aplicado no final do vídeo, então fica comigo até o final para que você não perca nada. Vamos começar? Os conflitos são muito comuns hoje em dia, sempre são. Os conflitos são a base da sociedade, sempre existiram conflitos. Porém, algumas pessoas não conseguem gerenciar de forma adequada e acabam trazendo uma simples conversa, uma confusão e acabam não conseguindo mais ter um relacionamento com aquelas pessoas. Você conhece alguém que começou a conversar e de repente se transformou aquela conversa em uma briga e hoje, até hoje, não conseguem mais ter um contato? Essas pessoas acabaram se afastando e não conseguiram mais se conversarem de forma harmônica. Então, essas pessoas infelizmente não conseguem gerenciar bem um conflito. Conflitos são gerados através de desavenças, pontos de vistas diferentes e acabam. Isso é normal, isso é muito simples, isso é comum no meio da sociedade. Nós temos a todo momento conflitos também internos. Hoje pensamos de uma forma, amanhã pensamos de outra. Isso existe. Divergências de ideias, de crenças, de situações, de opiniões, isso é normal, isso existe e sempre vai existir. O que não pode acontecer é que a gente não pode arcar com toda a responsabilidade ou então deixar com toda a responsabilidade com terceiros. Sempre os conflitos são divididos a meio. Sempre vamos ter. Se for um conflito entre duas pessoas, cada uma das pessoas vão ter 50% de chance de responsabilidade naquele conflito. Se é um conflito entre casais, alguma coisa que aconteceu, provavelmente foi falta de comunicação de ambas as partes. Então, sim, todos nós temos parte, responsabilidade e imaturidade diante daquele conflito ocasionado. Você precisa entender que trazer responsabilidade é o não julgamento das pessoas. Você não pode julgar as pessoas. Você precisa trazer a própria responsabilidade. Você precisa trazer a maturidade das suas ações diante daquela situação. Então, hoje, para você conseguir gerenciar melhor, você precisa trazer a sua responsabilidade, a sua imaturidade diante daquela situação e também, se você conseguir identificar a imaturidade, a responsabilidade da outra parte, pode ser trazida também à conversa. Porém, não pode ser de forma de julgamento, apontando para a pessoa, você fez isso ou você fez aquilo. Todos os dois, todas as partes, podem ser duas ou mais partes, todas elas tiveram a sua participação para que aquele conflito ocorresse. Então é muito importante sempre procurar saber qual foi a sua responsabilidade, qual foi a sua imaturidade diante daquela situação. Agora eu vou passar para vocês. Os conflitos são divididos em três partes. Os antecedentes, que é o que acontece antes do conflito vir a acontecer. Os processos de gerenciamentos, que é o que vocês precisam fazer, quais são as tomadas de decisões que vocês vão fazer para poder resolver aquele problema. E as consequências podem ser positivas ou negativas, de acordo com o gerenciamento daquela situação, de acordo com o gerenciamento dos sentimentos. Então, se for uma briga entre profissionais, vamos supor, e que um profissional depende de um trabalho de um outro profissional para que se realize e finalize aquela operação. O primeiro profissional não fez a sua tarefa ou então fez por incompleto. Quando isso ocorre, o que precisa ser colocado na mesa? Quais são as suas partes? O primeiro profissional não conseguiu gerenciar suas tarefas, não conseguiu entregar dentro do prazo.
o segundo atrasou e assim consequentemente, quais formas precisamos estar fazendo, quais são as ações a serem tomadas para que esse conflito seja melhor resolvido. E isso traz então para você, resumindo, são 3 partes que acontecem em um conflito: os antecedentes, que é o que causa, ou seja, o que antecedeu antes daquele conflito, quais foram as ações tomadas antes daquele conflito, a pessoa que não conseguiu entregar, quais foram os processos que ela atrapalhou ela a não conseguir atender o prazo. O gerenciamento, quais são as ações tomadas? Quais vão ser as ações para poder remanejar aquele conflito e assim encaixar e resolver da melhor forma? E as consequências que precisam ser positivas, não negativas. Algumas das vezes a situação pode sim ir para o lado negativo, mas aí precisa ser gerenciado de forma correta, porque nem sempre vamos ter o positivo, nem sempre vamos ter reações positivas. No caso da tarefa ser atrasada, consequentemente vamos ter uma consequência negativa, porque o processo atrasou e o produto chegará com atraso ao cliente, e muitas das vezes aquele cliente não vai mais voltar, ou ele vai pedir um desconto e assim por diante. Então sempre vai ter uma reação positiva ou negativa, e precisamos sempre buscar para o lado positivo para melhorar a situação e evitar com que isso ocorra novamente. Agora, para gerenciar o conflito, eu vou passar para vocês o exercício. E ressaltando, quando a gente traz a responsabilidade do outro e da nossa imaturidade, a imaturidade do outro dentro daquela situação, nunca pode ser apontando. Sempre tem que ser de forma simples, sem julgamento, sempre trazendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, apenas para que seja esclarecido, que seja colocado na mesa para que isso não ocorra novamente. Porque 95% do que a gente faz hoje é de forma automática, é inconsciente. Isso já é dado por estudos hoje em dia. Esse estudo é comprovado, a ciência comprova que 95% das nossas ações são automatizadas. Então a pessoa não agiu de má fé, ela simplesmente agiu no automático e que acarretou aquela consequência. Então, vamos para o exercício de gerenciamento. Vou precisar que vocês peguem um papel, uma caneta ou um caderno. Eu sempre peço para ser num papel com uma caneta ou lápis, porque quando a gente trabalha na escrita, quando a gente escreve, a gente manda um comando para o nosso cérebro que quando a gente digita não tem o mesmo efeito. Então, você vai fazer as seguintes perguntas para você mesmo. Qual é o relacionamento hoje que não está indo muito bem? Pode ser qualquer área, pode ser profissional, conjugal, familiar, social, não importa. Ou pode ser mais de um também. Se você está com problemas na área conjugal, no familiar e no profissional, pode colocar quais são os relacionamentos, quais são essas pessoas. Lembre de quem é que você tem esses conflitos, quem você não consegue conversar, quem você está tendo conflito. E escreva quais são os conflitos e quais são as pessoas. Depois, qual é o impacto que isso está causando sobre você? Quais são os sentimentos? Quais são as coisas que estão atrapalhando? Por exemplo, no conjugal, qual é o impacto em cima desse relacionamento? Vocês não conseguem conversar, brigam sempre, as crianças estão sempre vendo as brigas, as crianças estão sempre ali tendo que escolher entre um e o outro. No meio profissional, você não consegue ter um relacionamento com seu chefe, com seu líder e assim por diante. Quais são as consequências? O que está trazendo para você? Onde está te atrapalhando? Terceira, se você não fizer nada sobre o que está acontecendo hoje, quais são as consequências quase prováveis ou certas que vai acontecer? No relacionamento, por exemplo, se você não tomar nenhuma atitude hoje, o que vai acontecer com o seu relacionamento? Vai trazer um divórcio? Vai trazer separação?
vai trazer mais brigas, vai trazer mais conflitos com seus filhos, vai no seu meio profissional, vai te trazer, quem sabe, uma demissão, alguma coisa assim, vai te travar, você não vai conseguir ter crescimento dentro da empresa. Quais são as causas? O que vai acontecer com isso? Quarta, quais são os recursos ou soluções que você pode aplicar que depende unicamente, exclusivamente de você? Quais são os recursos que faltam dentro de você para você conseguir amenizar e melhorar essa situação? Por exemplo, no casamento, quais são as atitudes que você precisa tomar hoje para melhorar isso? Por exemplo, no casal, comunicação, melhorar a comunicação, ouvir mais, falar menos, falar um pouco mais sobre os seus sentimentos, porque no casal sempre tem aquele que fala mais e aquele que fala menos. Então, se você fala muito, qual é a sua decisão hoje? Quais são as suas ações? Ah, eu vou parar de falar tanto, vou começar a ouvir mais, vou perguntar mais sobre ele ou sobre ela. Se você não fala tanto, vou começar a falar mais um pouco sobre os meus sentimentos, como eu me sinto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. No meio profissional, o que te incomoda, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria, o que você não gosta que aconteça. Chegar para o seu chefe, o seu líder, falar, olha, eu tenho essas ideias aqui que poderiam ajudar o relacionamento ou no meio corporativo, não só no relacionamento entre você e ele ou ela. Então, comece a ver quais são as ferramentas, quais são as soluções que você pode fazer, que depende unicamente, exclusivamente de você. Afinal de contas, você não pode mudar o outro. Você é responsável pelo seu agir, pelo seu falar, pelo seu pensar. Você só é responsável, você só tem poder sobre você, sobre o outro não. Então não foque no que o outro deveria fazer ou tem que fazer. Foque no que você deveria fazer, no que você pode fazer para melhorar. Quinta e última, agora você vai escrever 3 ações tangíveis que você vai fazer com data. Não precisa ser necessariamente só 3, mas tem que ser no mínimo 3 ações tangíveis que você vai fazer com data para começar. Por exemplo, se for no casamento, quais são as 3 ações que você vai começar a fazer e qual o dia que você vai começar a fazer para melhorar essa situação? Falar menos, ouvir mais, falar mais sobre os seus sentimentos, quer mais? Sair mais com o seu cônjuge, dar mais atenção. Então, o que você vai fazer? Ah, vou parar de falar tanto, vou começar a ouvir mais. Então, vou começar a partir de hoje, dia 15, hoje é dia 15 do 2 de 2021. Então, coloque lá nesse papel. A partir de hoje, dia 15 de 2 de 2021, eu irei começar a escutar mais o meu cônjuge. Irei começar a perguntar mais sobre quais são os seus sentimentos, como ele se sente ou ela se sente. Então, tenha pelo menos três ações concretas, 3 ações tangíveis. E lembre-se, o vídeo todo, eu sempre bati em cima de sua responsabilidade, de suas ações. Você não pode mudar o outro, você só pode mudar a si mesmo. Então mude a si mesmo, traga melhorias para si mesmo. Mesmo que esse relacionamento um dia acabe, você vai ter evoluído, você vai ter amadurecido e vai ter trazido experiências boas e positivas para você mesmo. E assim você pode plantar uma sementinha que um dia pode virar uma árvore. Não se esqueça, você só tem o poder de mudar as suas ações. Você só tem poder e responsabilidade sobre o que você pensa, sobre o que você fala e sobre o que você faz. Então, mude as suas ações para que você possa ter uma vida melhor, mais saudável e mais cheia de sucesso, tanto profissional quanto pessoal.